Isabela? Você já Já vou começou. começar, já vou começar. Então, primeiro, me desculpar com os alunos e as alunas que mandaram a resenha crítica, eu não consegui responder a tempo. Foi porque esses últimos dias foram muito conturbados e o fim de semana também de muito trabalho para preparar essa disciplina sobre a pandemia e eu acabei me atrapalhando, tá? Então, assim, quem ainda não entregou as resenhas pode entregar até a semana que vem. E eu vou dar um exercício sobre o tema da aula de hoje para vocês responderem. O exercício, na realidade, é uma prova que os alunos fizeram lá atrás, há 2, 3 anos atrás, e, eu acho que vai ficar muito claro a forma, os conceitos e a discussão que a gente vai fazer sobre responsabilidade social empresarial, né? E aí, muitos de vocês vão trabalhar em empresas e certamente vocês vão, se não trabalhar diretamente com esse tema da aula de hoje, vocês vão ser chamados a participar de algum programa, ação ou política corporativa, né, envolvendo essa área de responsabilidade social empresarial. Então, assim, é uma aula que a ideia é que vocês tenham uma visão bem abrangente, né, usando os conceitos que a gente vai ver aqui hoje. Acho que está todo mundo vendo a tela aqui, né? Eu começo com a, digamos, com essa apresentação do dia 2 de outubro, de um professor. Na verdade, é uma provocação isso aqui, porque calhou de eu ver isso preparando a aula, né? O professor Nilson José Machado, que eu acho que ele é da Faculdade de Educação, né? E ele vai dar esse seminário, né? Sobre a produção de conhecimento no ensino superior, uma introdução ao desenvolvimento da teoria de Elinor Ostrom, Nobel de Economia em 2009, em relação à produção do conhecimento enquanto um bem comum, né? Ou seja, como um common, ou como um common pool resource, ou um recurso de uso comum, né? E calhou de a gente estar vendo exatamente esse conceito na aula passada. Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês é essa: se o conhecimento, né, é um common, né? Ou seja, é um bem que tem rivalidade, né? Ou seja, se você consome esse bem, você subtrai a capacidade de consumo ou de uso desse bem por outros agentes, e se você consegue excluir ou não, né? Então, como o professor faz a palestra dele usando o conceito de common, eu estou entendendo que ele está classificando o conhecimento como um common, ou seja, no quadrante inferior esquerdo, né? Você não consegue excluir ninguém de ter acesso ao conhecimento e o conhecimento tem, digamos que, validade no seu uso, né? Então, eu acho que ele coloca isso como uma pergunta, né? Então, só para deixar aqui para vocês esse gancho com a aula passada, porque eu realmente fiquei curioso, porque é um professor da área de educação usando esse conceito do recurso de uso comum, que na verdade é a discussão dos bens, né? Dos tipos de bens que nós fizemos, né? A economia conheceu no início o bem privado e depois teve que estudar o bem público, e depois nós aqui, os cientistas políticos e outros economistas, começaram a estudar os bens impuros, né? Tanto o bem de clube quanto o recurso de uso comum. Tudo isso para a gente discutir, na verdade, a classificação dos bens ambientais, né? Aonde que eles entrariam, né? E na última aula nós vimos que a questão ambiental, no fundo, está dividida em todos esses quadrantes, né?
pode ser um bem de clube, pode ser um bem público, pode ser um recurso de uso comum. E tem uma discussão também se a gente pode, na verdade, privatizar os bens ambientais, né? Transformá-los em bens comercializáveis no mercado, né? Como um bem privado, ou seja, que possa ser excluído e onde tem rivalidade, né? Então, essa é a discussão que nós fizemos na aula passada e que eu deixo aqui para vocês refletirem, tá? Bom, passando então à discussão da aula de hoje, né, da responsabilidade social empresarial, vocês vão ver que esse tema é um tema bastante interdisciplinar, tem engenheiros trabalhando com isso, tem o pessoal da área de sociologia, porque tem muita pesquisa que são sociólogos que fazem, tem um pouco de cientista político, talvez um pouco de economia, e tem o pessoal da área de negócios mesmo, da área corporativa, que é chamado a produzir conhecimento também nessa área, tá? Por que essa discussão que a gente vai fazer hoje é importante para vocês? Como eu falei, vocês vão, em algum momento, se forem trabalhar no setor privado, e muitos de vocês vão trabalhar no setor privado, vocês vão ser chamados a trabalhar com esse tema, tá? Então, eu posso dar 200 exemplos aqui de ex-alunos que vieram até falar aqui no curso, né? Que trabalham que fazem, desenvolvem ações, programas e políticas na área de responsabilidade social empresarial. Qualquer dúvida, vocês interrompam, tá, gente? Com o microfone mesmo, sem problema. Eu passei para vocês esse quadrinho, que é uma síntese, tá? Só para vocês verem as abordagens. Tem muito da abordagem de negócios da área de administração, que seria a abordagem da teoria da administração e da governança corporativa, né? Tem muito da área de ciência política também, a teoria do stakeholder, a teoria do contrato social, e aí tem uma discussão assim mais controversa se as teorias integrativas são da área de ciência política ou da área de sociologia. Acho que é uma discussão que não vale a pena a gente entrar nisso aqui, né? Depois tem uma série de abordagens sociológicas cuja característica são todas teorias normativas, ou seja, teorias que partem de um juízo de valor, né? De uma questão normativa, né? Para, digamos, orientar as ações, programas e políticas das empresas. Aí, nós falamos aqui nós temos que colocar aqui quais são os objetivos. Por que a gente quer estudar isso? Qual que é o objeto de estudo? Por que essa discussão está presente aqui na disciplina? Porque essas empresas, o setor privado, né, a ação coletiva do setor privado, né, e a capacidade de gerar instituições, né, de auditoria, de certificação, fazem parte hoje do universo do mundo corporativo, né? Não só do mundo corporativo, mas das políticas públicas e do terceiro setor, né, que muitas vezes cooperam entre si para produzir, né, essas regras e normas, os selos e certificados, como a gente viu no caso do ISO 14001, né? Então, qual que é o objeto de estudo? A gente tem que estudar as ações, programas e políticas, quais são os compromissos das empresas, mesmo se elas fazem isso sozinhas, né? Se é só elas que estão, digamos, produzindo essas ações, esses programas e essas políticas, nós temos que nos perguntar se elas são efetivas, se elas trazem resultado, né? A gente vai ver vários casos aqui de empresas que dizem que têm compromisso com o meio ambiente, com a sociedade, né? Enfim. Então, esse é um objeto de estudo. Outro objeto de estudo é a ação coletiva das empresas. Elas cooperam entre si ou para fazer lobby, ou para criar um bem de clube, né? Ou para melhorar a efetividade da regulação pública, né? Mas elas produzem algum tipo de ação coletiva, né? Os próprios bens de clube, né? Que a gente vai ver vários exemplos aqui, e muitas vezes as empresas estão envolvidas em arranjos institucionais complexos, que envolvem
uma entidade certificadora, né? Uma entidade de auditoria, uma instituição acreditada, ou seja, aquela instituição que vai dar capacitação e formação para os auditores poderem auditar as regras e normas criadas pelas empresas, como é o caso do Forest Stewardship Council, para a indústria de papel e celulose, que é exatamente um arranjo institucional super complexo, cujo driver, digamos, quem está por trás são as empresas. São as empresas que, digamos, alimentam essa dinâmica, né? Então, assim, vamos ver casos em que as empresas são, digamos, partícipes, mas não são os drivers. O grupo que vai apresentar os diamantes de sangue é um bom exemplo. As empresas são muito importantes, mas não são elas que movimentam o arranjo institucional que certifica, né, os diamantes, tá? Então é complexo mesmo. E o papel do professor aqui é tentar passar essa complexidade da maneira mais organizada e sistematizada possível. Então, o que no fundo, ao fim e ao cabo, nós queremos saber? Nós queremos saber se o setor privado pode gerar bem-estar social, né? Se eles podem melhorar o compromisso socioambiental que eles dizem que atendem, né? E se eles podem, em última instância, produzir bens públicos. Já vimos que no ISO 14001 as empresas produzem bens públicos, né? Evidentemente que isso não é, digamos, o que move as empresas para ter o certificado, mas tem um spillover, né, que vai além do objetivo privado das empresas, que é exatamente melhorar, né, a gestão ambiental dessas empresas, reduzindo o uso de água, o volume de efluentes e por aí vai, né? Bom, mas, professor, tudo bem, mas como que a gente vai saber que as empresas estão fazendo isso ou não estão? A gente vai ter que usar de instrumentos de mensuração e avaliação de impacto. E aí, na aula, vamos ter esses instrumentos. Desculpa, tá? Quando me liga aqui, a coisa. Desculpa aí. Então, estão escutando, gente? Sim, Professor, estamos. Não, desculpa, é que às vezes alguém me liga aqui, aí perturba, porque. Então, aí eu vou lançar a mão do livro do professor de vocês, o Sanches, né? Não sei se vocês conhecem, imagino que sim, né? Que tem, que tem um livro muito importante de análise de avaliação de impacto. Outra pessoa está me ligando aqui, é uma colega aqui, desculpa. Só um minuto, perturbou aqui a. Tudo bem, professor. Eu não estou achando a pessoa está insistindo. Eu já falei que eu estou em aula. Bom, vocês estão escutando, né? Que eu perdi aqui a página no celular, mas tudo bem. Então, como eu falei para vocês, nós vamos usar o livro do professor Sanches, que vocês conhecem, tá? Muito bem. Para resumir, para ficar claro na cabeça de vocês, tá? Estão escutando, gente? sim, professor. Sim. Tá, desculpa. Tá bom. Para ficar claro na cabeça de vocês, eu coloquei 5 abordagens que acho que fica bem claro aqui, digamos, a síntese do livro do professor Cajazeira, né?
esse José Carlos Barbieri e o Jorge Emanuel Reis Cajazeira são professores de administração e fizeram esse livro. Eles vêm da área do papel e celulose. Então, é essa área bastante avançada nessa discussão de responsabilidade social empresarial. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande nessa área. Muitos de vocês vão fazer estágio na Suzano e na Klabin. Já tive vários alunos, acho que dezenas de alunos que estagiaram nessas empresas, tá? Então, esse livro é um livro feito por gente que pensa a partir do setor de papel e celulose. E é um textinho rápido, simples de entender essas abordagens teóricas. Então, vamos lá. Eu vou resumir as 5 abordagens teóricas para ficar bem claro, né, e para vocês captarem e compreenderem direitinho. E depois, quando vocês forem fazer o exercício, vai ficar muito fácil de vocês responderem as perguntas, tá? Bom, a primeira abordagem teórica, né, que está desenvolvido no livro, digamos, a teoria do acionista, né? Essa teoria do shareholder ou stockholder, quer dizer, o dono do capital, né? É uma teoria muito fechada, muito limitada para pensar a responsabilidade social empresarial. Por quê? Porque, no limite, o corpo executivo, né, o conselho de administração e os seus executivos não podem, não devem fazer nenhuma ação, programa ou política de responsabilidade social, porque isso seria um desvio, né, do papel fundamental, que é fazer com que a empresa remunere o acionista, né, o dono do capital, ou seja, valorize as ações, os papéis das empresas, seja na forma de ações, no retorno com os dividendos, no pagamento de dividendos, nas debêntures, eventualmente, se a empresa emitir debênture, né? Toda e qualquer ação, programa ou política que não tem esse objetivo pode até ser considerado um crime, tá? Então, essa abordagem é uma abordagem muito fechada, muito antiga, e o principal expoente é o professor Milton Friedman, que vocês conhecem bem, o professor da Universidade de Chicago, né, que fez uma escola importante lá, criou, digamos, uma escola que se vocês quiserem usar o neologismo neoliberal, exatamente a escola neoliberal por excelência. E é exatamente onde o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, estudou nos anos 70, né? E foi aluno do Milton Friedman. E evidentemente que ele fala isso com muito orgulho e muito regozijo, né? Porque, claro, ele tem a mesma orientação, digamos, do Milton Friedman, e o Milton Friedman foi o professor de muita gente que está aí hoje trabalhando para o governo em muitos países no mundo, né? Ele já faleceu, né? Mas esse livro é o livro mais importante dele, o best-seller, né? Capitalismo e Liberdade, tá? E por que essa é uma abordagem muito fechada? Porque ela não permite, no fundo, as ações, programas e políticas de responsabilidade social. Então, o único stakeholder o único stakeholder que a empresa deve atender é o stakeholder acionista, né? O shareholder ou o stockholder, tá? Bom, qual é a implicação dessa abordagem? Para exatamente não promover um desvio, né, do objetivo da empresa, que é exclusivamente atender o acionista, remunerar o capital, né? Muitas empresas, para desenvolver ações políticas e programas de responsabilidade ambiental, social, criaram institutos e fundações, né? Tá? E isso vem aí dos anos 70 e 80. Então, o que acabou acontecendo? Muitos institutos e fundações
começaram a desenvolver ações, programas e políticas que não tinham nada que ver com o core business da empresa, né? O que é o core business? Uma expressão muito comum no meio de negócios, de administração, que, digamos, sintetiza a atividade central da empresa, a atividade mestre, né? A empresa existe por causa daquilo, né? Então, a Apple existe para produzir aparelhos celulares, vamos chamar assim, tá? Ela não faz só celulares, mas, digamos, a principal atividade dela hoje é a montagem de celulares, né? A Volkswagen é montar veículos, por isso que a gente chama de montadora, né? Tá? A Vale é extrair e processar o minério de ferro, é o core business da empresa, né? Mas o problema é que essa teoria do acionista acabou gerando esse tipo digamos, externalidade, né? Negativa. As empresas criaram fundações e institutos e começaram a promover ações de responsabilidade social empresarial que não tinham nada a ver com o negócio da empresa. Então, por exemplo, eu avaliei a CIA em 2005, né? E eles têm um Instituto CIA. E eu critiquei muito, junto com a empresa, né? Por que eles tinham um instituto focado em educação se a atividade fim deles, né? O core business dele é a produção de roupa, né? De vestimento, de confecção. Então, assim, eles não tinham muita resposta para isso, né? Então, você vê até hoje você vê aí a Vale fazer anúncio na televisão, né, no Jornal Nacional, de que a Fundação Vale faz um monte de coisas importantes aí, de doações, para enfrentar a Covid. Mas a Fundação Vale é exatamente um exemplo de uma coisa antiga, que é a criação dessas fundações e institutos que nada tem a ver com o core business da empresa. O que é o moderno? Por onde as coisas estão convergindo hoje, os institutos e fundações elas têm que, digamos, andar junto com o core business da empresa. Não podem estar desvinculados, tá? Então, um exemplo de um instituto mais moderno, o Instituto Votorantim, é outra empresa brasileira que tem mais de 100 anos, né? Uma empresa super conservadora, mas que está alinhando a sua atividade com as suas ações, né, de responsabilidade social empresarial, tá? Então, o Instituto Votorantim foi criado mais recentemente e já é um instituto, uma fundação de novo perfil. Muito bem. Então, eu falei da primeira abordagem teórica de responsabilidade social empresarial, que é a teoria do acionista, que foi, digamos, o pai da criança, é o Milton Friedman. Vamos passar para a próxima, né? Só para lembrar vocês que essa abordagem teórica, né, ela está muito, digamos, ancorada numa outra discussão teórica também, que é a teoria da delegação, ou a teoria do agente principal, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Eu vou passar para o outro. Acho que esse aqui fica mais fácil, né? Quem que é o principal? O principal é o dono do capital. O que ele faz? Ele contrata o agente. Quem que é o agente? É o executivo, o corpo, né, o presidente, o diretor-presidente da empresa, os representantes do conselho de administração, que são o quê? Agentes do capital, representantes do capital. Eles são contratados para desempenhar uma determinada performance na remuneração do capital, tá? Então é isso, quer dizer, o principal contrata o agente, o corpo executivo da empresa, para performar, né? Ou seja, para melhor remunerar o capital, certo? Nessa abordagem teórica, o agente também tem o seu próprio interesse, né? Ele tem um comportamento autointeressado e toda a discussão que embasa essa teoria é que o agente muitas vezes toma decisões contrárias à remuneração do capital. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as empresas são obrigadas a responder na forma de programas políticas e ações de responsabilidade social, porque elas foram pressionadas pelo governo ou pela sociedade civil.
e elas precisam dar uma resposta, né? Então, assim, o agente, né, estaria, digamos, tomando uma decisão autointeressada, né, em razão de pressões que recebe da sociedade ou do governo ou da arena transnacional, tá? Aqui tem uma outra forma de vocês verem a mesma discussão. O shareholder é o principal, né? Ele contrata o agente, que são os diretores, o diretor-presidente. Esses diretores eles têm que ser accountable to the shareholders, né? Então eles têm que prestar conta do que eles fazem ao dono do capital, né? E eles têm que performar, né? Então eles performam, na verdade, fazendo a gestão da empresa e tudo isso em nome, obviamente, né, do acionista, do dono do capital. Nas empresas de sociedade anônima, o dono o capital está pulverizado na mão de muitos acionistas, né? Em geral, tem um acionista minoritário que se junta a outro acionista minoritário para tentar controlar a empresa, tá? Muito bem. Voltando lá, acho que todo mundo entendeu a teoria do acionista e, digamos, a abordagem da teoria da delegação agente principal, né? Isso tudo foi formulado dentro da área de administração, tá? Essa teoria da delegação, da relação agente principal, ela foi formulada dentro da área de administração. Bom, depois, mais modernamente, já no final dos anos 70, começo dos anos 80, você começa a ter um questionamento dessa abordagem da teoria do acionista, e as empresas europeias têm um papel decisivo, né? As empresas europeias são mais sensíveis à discussão de responsabilidade social empresarial, e eles já, nos anos 70, começaram a questionar essa abordagem teórica. E em 1972, o presidente da Danone, tá? Antoine Riboud, ele já começou, digamos, a dar começou, digamos, a criticar essa abordagem fechada, né, da escola de Chicago, do Milton Friedman, né, dizendo que as empresas tinham que, sim, abordar desafios socioambientais, né? E a empresa tem que pensar sempre o impacto, né, que ela produz sobre a sociedade, né, e sobre, digamos, as relações internacionais, porque as empresas são multinacionais, né? Então isso tem que ser sempre uma preocupação do corpo executivo da empresa. Aí até que chegou no início dos anos 80, né, um outro professor norte-americano, né, criou a chamada teoria do stakeholder, não do stockholder, tá? E essa teoria também passou a ser extremamente influente, se contrapondo à visão super estreita do Milton Friedman e da Escola de Chicago, né? O que faz essa teoria? Voltando lá, a teoria das partes interessadas. Então, o stakeholder é a parte interessada que tem, digamos, uma aposta, né? Ele tem, digamos, um envolvimento no objetivo perseguido pela empresa, tá? Então, o stakeholder é alguém que, digamos, faz parte, né, da ação coletiva para a empresa trazer, digamos, retorno para o acionista, né, e ter uma visão de conjunto acerca dos seus impactos na sociedade. Ela é aparentemente mais democrática, né? Claramente ela é mais inclusiva, isso não tem dúvida nenhuma, né? Ela é mais inclusiva, mas, né, no fundo, as empresas escolhem os stakeholders que elas consideram importante para elas. Então, por exemplo, se tiver um stakeholder, uma ONG chata, que fica denunciando, né, um sindicato de trabalhadores que fica criticando a área de recursos humanos da empresa, né,
se for uma empresa de bens de consumo e tem uma instituição de consumidores que critica aquela empresa, né? Ou porque o alimento tem muito sal, ou porque não sei o quê, né? Por exemplo, eu fiz uma denúncia 2 semanas atrás contra uma empresa de alimentos que faz paçoca sem açúcar, né? Eu não posso comer açúcar cristalizado, então eu compro a paçoca que não tem açúcar. É praticamente só o amendoim moído, né? E a empresa, eu percebi que começou a diminuir o tamanho da paçoca dentro do plástico, né? Era grandão, de repente ficou pela metade e o preço continua o mesmo. Ah, eu não deu outro. Eu fui no site dela e fiz uma denúncia e denunciei também a empresa para o Instituto de Defesa do Consumidor. E, por incrível que pareça, eu descobri que as empresas podem fazer isso, sabia? As empresas podem diminuir o tamanho, o volume do alimento, desde que elas produto, tá? Negócio meio. Elas podem, por lei, fazer isso. Tem que avisar o consumidor, mas eu achei uma coisa absurda, que elas estão reduzindo em 50% o volume do produto e mantendo o preço, né? Poxa, acho que não é correto isso, né? Professor, é sobre isso. Com o chocolate isso aconteceu também, né, ao longo dos anos. Tipo, a barra costumava ser maior, pelo que eu me lembro, assim. É, pois é, então, mas eu descobri, fui pesquisar, conversei com as pessoas. Isso não é uma ilegalidade, não é crime, né? As empresas podem fazer isso, desde que informem o consumidor, coisa que essa empresa de paçoca, né, não fez, tá? Mas fiz lá, deixei a denúncia, protocolei na internet, tudo, avisei a empresa, deixei meu celular para eles me ligarem, né? Depois eu conto outros casos aí também, que eu já fiz isso muitas vezes. Informar de que jeito, professor? Desculpa cortar, mas como assim? Tem que estar escrito na embalagem que agora é menor, um negócio assim? Exato. Tem que trazer a informação para o consumidor. Exatamente. Exatamente, é isso. Tem que vir na Então, embalagem. então chocolate, essas coisas diminuíram tudo e ninguém avisou nada, pelo menos eu não vi também. Então, pois mas a lei obriga as empresas a informarem, né? Eu também acho absurdo, mas eu descobri que não é uma ilegalidade e as empresas fazem muito isso. Eu estou aqui comigo, eu vou comer depois o meu lanchinho Doritos, ó. Não sei se vocês estão vendo, isso daqui tinha o dobro do tamanho há 3 anos atrás. A PepsiCo reduziu o tamanho e manteve o preço, tá? Hoje, essa embalagem é metade do tamanho do que era há 3 anos atrás. E é difícil de achar, porque o pessoal usa para fazer guacamole, né? Para comer com guacamole, tá? E é o salgadinho que tem menos sal. Eu também não posso comer muito sal, então é esse que eu compro para fazer um lanchinho, por aí vai. Enfim, seguimos aqui. Bom, então a teoria das partes interessadas é a teoria do texto do livro que eu mandei para vocês. Esse é o pai da criança aí, né? O Edward Freeman, né? Vocês têm o livro deles aí com vocês, se vocês tiverem interesse. É muito interessante, bem fundamentado, né? Com muito mais profundidade do que o livro do Cajazeira. Então, fica aí para vocês que quiserem estudar esse tema, tá? É muito legal o livro dele. Então, o stakeholder de uma organização é qualquer grupo de indivíduos que podem afetar ou serem afetados, né? Digamos, pelos objetivos da organização, né? Por atingir os objetivos da organização, né? E uma definição mais precisa de quem afeta e de quem é afetado, impactado, né? Em termos de princípios dos direitos corporativos, a empresa tem a obrigação de não violar o direito dos demais stakeholders, das demais partes interessadas, né?
E em termos de efeitos, né, as empresas são responsáveis pelos impactos das suas ações sobre os demais stakeholders, tá? Vocês podem ter stakeholders internos às empresas, que seriam os empregados, os gestores, né, os managers, os gerentes, os donos do capital, os proprietários, acionistas, todos esses são stakeholders. E você tem os stakeholders externos, os fornecedores, a sociedade civil em geral, representada por ONGs, né? O governo é um stakeholder, os credores, ou seja, os bancos, são também stakeholders, os acionistas, como eu falei, né? Aí a diferença é que o shareholder externo é aquele acionista que não possui controle, né? Ele tem um punhado de ações que ele comprou esperando a remuneração dos dividendos ou esperando a valorização das ações, no caso de serem ações nominativas ou preferenciais, tá? E aí, qual é, digamos, o exercício para a gente aplicar essa ideia do stakeholder, né? Das partes interessadas? A gente tem que identificar os temas, avaliar o impacto do negócio e avaliar a percepção dos stakeholders, das partes interessadas, e montar uma matriz de impacto no negócio e do impacto ou importância para os stakeholders ou as partes interessadas. Como é que vocês visualizam isso tecnicamente? Vejam o caso da matriz de materialidade, a gente chama isso de matriz de materialidade, tá? Vocês estão vendo aqui a matriz de materialidade de uma indústria química multinacional, a Clariant, que comprou aqui a empresa chamada Beraca. Depois a gente vai ver esse caso aí na apresentação dos produtos florestais não madeireiros, que é uma empresa que usa produtos bioativos da biodiversidade brasileira, tá? Essa empresa é uma empresa suíça, ela comprou a Beraca, né? E ela opera no Brasil com a venda de insumos químicos, né? Então, vejam bem, no eixo vertical você tem a importância dos grupos de interesse, dos stakeholders, tá? Se tiver no quadrante inferior esquerdo, é que tem pouca importância para os stakeholders, e se tiver no quadrante superior esquerdo, é porque a importância para as partes interessadas é elevada. No eixo horizontal, é o impacto para o negócio da Clariant, né? Então, se for no quadrante inferior esquerdo, né, no eixo horizontal, significa que é só importante para a empresa, né? Tem pouca relevância, né? Desculpa, não tem tanta relevância para a empresa. Se tiver no quadrante inferior direito, no eixo horizontal, tem muita importância para a empresa. Então, o que é muito importante para a empresa? A capacitação e desenvolvimento de colaboradores. Toda a logística da indústria química é sempre muito importante, né? E nós vimos aqui que a saúde e segurança no trabalho é um tema muito importante para a indústria química, por causa dos acidentes, daquele exercício que vocês fizeram e eu ainda não corrigi, sobre Bhopal, né? Aquele vazamento daquele gás que matou milhares de pessoas, né? De um dia para o outro, naquela cidade indiana lá, né? Chamada Bhopal, né? E foi exatamente causado por uma empresa americana chamada Union Carbide, né? Que hoje foi adquirida pela Dow Chemical, tá? E o problema dos resíduos também é uma questão importante. O que é importante para as partes interessadas, né? Que está no quadrante superior esquerdo? A questão dos direitos humanos, o engajamento social e o problema da água, desculpa, né? Que para a indústria química é um problema importante, né? E certamente a Clariant tem o ISO 14001, com certeza. Todas as unidades fabris da Clariant têm o ISO 14001, até porque é uma empresa suíça, né? Mas o que é o mais importante de tudo que a matriz de materialidade faz?
através da pesquisa com os stakeholders. É exatamente o quadrante superior direito, aquilo que é importante para o negócio da empresa e, ao mesmo tempo, é importante para os stakeholders, para as partes interessadas. Então, veja que no caso da Clariant tem muita coisa importante aqui, né? A ética nos negócios e o compliance, a governança corporativa, as emissões de gás de efeito estufa, as condições de emprego, o uso de energia, a integração ao ciclo de vida do produto, a gestão responsável dos produtos, a questão da renovação das matérias-primas, daquela ideia da economia circular, né? O diálogo com os grupos de interesse, a substituição a alternativas a substâncias perigosas. Claro que isso é um tema super importante para a empresa e para as partes interessadas, né? A inovação sustentável, que é, digamos, uma coisa meio genérica, a cadeia de fornecimento sustentável, né, dos fornecedores, a questão da transparência e a colaboração na cadeia de valor. Nada disso quer dizer que as empresas fazem, de fato, ações, programas e políticas sustentáveis em tudo isso. Isso aqui é o que revela a matriz de materialidade, ou seja, aquela pesquisa que a empresa faz ou com um consultor contratado, né, junto às partes interessadas, e elas dizem o que é importante e o que não é, certo? Então, para ficar mais claro ainda esse quadro, vejam o que acontece com a matriz de materialidade do Walmart, né, de 2011. Aqui, na verdade, é para a gente fazer um pouco de piada, porque, olha só, pactos anticorrupção, né? Práticas anticorrupção. Foi exatamente em 2011 que o Walmart brasileiro, indiano, mexicano e chinês foram processados por corrupção pelo órgão anticorrupção norte-americano, né? E para encerrar o processo, o Walmart, o headquarter em Bentonville, né, pagou 246 milhões de dólares para o governo americano para eles encerrarem o processo. E o Brasil entrou, infelizmente, como uma subsidiária que promoveu corrupção, né? Então, deixei aqui só para vocês verem a ironia, né? E vocês verem que essa ferramenta, matriz de materialidade, ela é útil para a empresa, mas ela precisa ser seriamente considerada com ações, programas e políticas verdadeiras, implementadas e verificadas por uma terceira parte independente. Porque não adianta a empresa falar que faz, né, se ninguém verificar, se não tiver auditoria de terceira parte. É aí que vocês, como engenheiros, entram, certo? Porque muitos de vocês vão trabalhar em algum dos lados desse complexo arranjo institucional. Aqui um outro caso interessante da Nestlé, né? Vocês podem complexificar essa matriz de materialidade, né? Fazendo moderado, significante, major. Dá para brincar assim com como montar essa matriz, né? Mas é claro que olha lá o que o que interessa para a Nestlé e para as partes interessadas, né? No quadrante superior direito. Evidente, né? Mudança climática é muito importante para uma empresa de bens de consumo, né? A segurança alimentar, uma empresa que produz alimentos, segurança alimentar está no topo, né, dos temas de interesse, evidente, né? E eles vão descobrir a mesma coisa no caso das partes interessadas. Todo mundo vai dizer que isso está no topo da lista, evidente, né? A questão da responsabilidade no uso da água, toda empresa de alimentos tem isso como prioridade, né? A questão da nutrição, né? A Nestlé tomou muita pedrada nos anos 70, porque ela lançou o leite em pó e fez uma campanha de substituição da amamentação pelo leite em pó, e já nos anos 70 ela foi muito, muito assim atacada, com razão, né? Porque eles estavam, no fundo, dizendo que as mães, né, podiam deixar de amamentar rapidamente porque tinha um substituto à altura, que é o leite em pó, e a gente sabe hoje que isso não é verdade, certo?
não há composto que substitua a amamentação natural, né? Por N razões que vocês conhecem muito bem, mas isso não estava claro, né, pela ciência no início dos anos 70. Então, eles lançaram o leite em pó para as mães poderem trabalhar e desmamarem os seus filhos rapidamente, usando o leite em pó Nestlé. E tomaram muita pancada, mas muita pancada. Muita pancada, né? E aprenderam, né? A Nestlé hoje é uma empresa, digamos, mais responsável, porque ela tem um histórico negativo, né? Tá? Mas vocês não têm a obrigação de saber isso, porque isso vocês não tinham nem nascido nos anos 70, tá? Aqui é uma empresa de energia, tá? A AES Sul. Olha lá o que elas consideram importantes e os stakeholders também. Ética e transparência, qualidade no fornecimento de energia, segurança, tarifa de energia, né? Lógico, o preço, o custo de energia é fundamental, certo? E o relacionamento com clientes, né? Evidente. Esses são os temas que estão no topo, né, da matriz de materialidade, ou seja, que é importante para o negócio e importante para os stakeholders, tá? Aqui é um quiz. Que empresa é essa, gente? Olha lá, a água é o ponto mais importante para a empresa e para os stakeholders, para as partes interessadas. O consumo responsável de bebidas, a embalagem, né? As marcas, né? Que empresa nós estamos falando? É fácil. Que empresa é essa? Alguns alunos colocaram Ambev, outro Diagel. Perfeito. Eu, Não, particularmente, também acho que é Ambev. Acertaram, Ambev, gente. É isso aí. Ambev. Essa é facinho, né? Essa aqui. Essa é mais difícil. Mas tudo bem. Sem problema. Seguimos aqui, sem problema. Depois no exercício vocês vão fazer bastante isso. Voltando lá. A próxima abordagem teórica, né? Então, até agora, a matriz de materialidade é um exercício para vocês praticarem a teoria das partes interessadas. As próximas duas abordagens teóricas, elas se confundem, tá? Que é a teoria contratualista, que teoricamente, digamos, a fundamentação teórica básica parte da ideia de um contrato, né, entre a empresa e o Estado. Muitas vezes tem uma dimensão legal, porque vários projetos corporativos, você precisa assinar um contrato com o governo, né? Ou se não é o governo federal, é o governo estadual. Por exemplo, as montadoras de automóveis que recebem algum tipo de renúncia fiscal, né, para instalar uma fábrica num determinado município, ela tem que assinar um contrato com o governo do estado por causa do ICMS e tem que assinar um contrato com a prefeitura, né, que está cedendo o terreno, né, pelo uso por um determinado período de tempo, né? Naquele período de tempo, por exemplo, a empresa não vai pagar IPTU nem ISS, por exemplo. Isso é muito comum, né? Então, a teoria contratualista tem até uma dimensão legal, mas tem também uma dimensão informal, que é mais ou menos um contrato, né, digamos, com a sociedade, né? Quer dizer, a empresa se compromete a trazer benefício para a sociedade, o principal benefício é o número de empregos, né? E a sociedade, em troca, digamos, reconhece esse benefício, né? Então, assim, tem, digamos, aí uma relação contratual informal, tá? Eu não vou entrar aqui na discussão da teoria contratualista para falar para vocês do Locke, do Rousseau, do Thomas Hobbes, né, são os teóricos do contratualismo no campo da ciência política,
Porque acho que a gente não precisa fazer isso aqui agora, né? Mas a ideia que está por trás do contrato é que há esse balanço entre os benefícios para a sociedade, né? E a sociedade reconhece, digamos, o lucro, ou seja, reconhece que aquela é uma empresa capitalista que tem que, para manter os empregos, para produzir ações, programas e políticas socioambientais, ela precisa buscar a rentabilidade, como se esses dois caminhos pudessem andar juntos, tá? Essa é a ideia do contrato, digamos assim, né? Que o que está por trás disso é um pouco aquela ideia da mão invisível do Adam Smith, né? Você buscando o seu interesse individual egoísta, você está contribuindo para o bem-estar coletivo, tá? A gente vai ver que esse pressuposto teórico, filosófico, nem sempre o resultado é esse, tá? Você pode estar buscando o seu interesse individual egoísta e a contribuição coletiva pode ser a pior possível, certo? Como muitas empresas de petróleo fazem, né? Com a extração de petróleo, com a emissão de gases de efeito estufa, com a perda da biodiversidade, como nós estamos vendo aí acontecer na Amazônia e no Pantanal do Mato Grosso, o comportamento oportunista de muitas cadeias de bens de consumo se aproveitando do momento para pôr fogo e criar um pasto, né? Pôr fogo na floresta, no Pantanal, para facilitar a criação de pastos ou de áreas de cultivo aí de commodities, tá? Então, a mão invisível nem sempre funciona, mas ela é um fundamento da teoria contratualista. E o exemplo que eu vou dar para vocês digamos, uma abordagem mais moderna da teoria contratualista, que é a chamada licença social da operação, tá? Eu acho que ela está dentro da teoria contratualista, né? Porque ela parte desses pressupostos que eu acabei de mencionar, mas ela, digamos, a sociedade civil seria, digamos, o principal, né? E ela, digamos, delega poderes para a empresa desenvolver, né, a sua atividade, né, e cumprir os requisitos e a regulação estatal, né, em vários âmbitos, e, ao mesmo tempo, a empresa, né, para ser aceita pela sociedade, dentro desse conceito da licença social, né, a empresa teria que atender benefícios, recompensas, demandas que não são demandas legais. Então, vejam só, a empresa faz o EA-RIMA, né? Tem uma série de compensações legais, socioambientais, mas a sociedade não se contenta com esses benefícios, com essas recompensas. Ela exige mais da empresa. E a empresa atende. A empresa desenvolve ações, programas e políticas voluntárias e paga por elas. Ou seja, a empresa vai investir voluntariamente, né, naquele município, naquele estado, naquelas comunidades, com projetos, ações, programas e políticas que vão recompensar, beneficiar essas comunidades de uma forma muito grande, de várias formas. Vamos vir lá no caso da Alcoa, tá? Voltando aqui, o exemplo que eu vou dar para vocês. Vocês conhecem a Alcoa, uma empresa da cadeia do alumínio, né? Da bauxita, do bauxite, até a alumina, até chegar o alumínio para vender para outras empresas que vão usar o alumínio para embalagens, né? E para todo tipo de uso, né? Que vai chegar na cadeia produtiva de outras empresas até o consumidor final, certo? Inclusive, esse caso nós estudamos com alunos aqui da USP. Fomos 2 vezes lá para Juruti. Isso aqui foi o início da obra, onde eles rasgaram a floresta amazônica. Juruti é um município na beira do rio Amazonas, tá?
6 horas de barco de Santarém, fica perto da divisa entre o Pará e o Amazonas, 2 horas de barco de Parintins, tá? Um Brasil muito diferente do que a gente conhece, está acostumado, e muito diferente também do estado do Pará. Eles fizeram aqui uma grande obra para extrair bauxita dessa mina. Essa aqui é o início da mina de bauxita. Construíram uma estrada de ferro. Isso que vocês estão vendo lá no fundo é o Rio Amazonas. Só que o Rio Amazonas aí ele abre em braços, né? Tá? Então você não consegue distinguir direito aonde é o curso principal do rio. Mas é assim que é a configuração do rio nessa região. Uma região lindíssima, belíssima, tá? Fomos com alunos de várias unidades da USP, da FEFELESH, do IRI, da FEA, e, se eu não me engano, da Poli também, em 2010. Portanto, faz 10 anos que nós fizemos essa pesquisa. Tá? E alunos da Colômbia, alunos que não falavam português e foram para essa região aí também. Ficamos 15 dias na primeira vez, em janeiro, e depois voltamos 15 dias em março. Tá? A Alcoa fez uma estrada de ferro, construiu um porto na beira do rio para levar a bauxita para São Luís, onde tem uma beneficiadora de bauxita. Vocês sabem como você faz a alumina, né? É através da eletrólise, você dá um choque na bauxita para os átomos e moléculas se juntarem, formando, portanto, a alumina. É muito intensivo em energia, 40% do custo de produção da alumina, né, que é o bem intermediário, 40% é energia, portanto, precisa ter energia abundante aí na região para poder receber a unidade beneficiadora da Alcoa. Tá? E dali a alumina é exportada para a China. Tá? Então, assim, esse é um modelo de mineração que a Alcoa desenvolveu em Juruti, no Pará. Muito bem. O que diz esse modelo de mineração? É exatamente um exemplo clássico de uma licença social da operação. Ou seja, a Alcoa a comunidade recebeu a Alcoa aos pontapés, não queriam a empresa instalada na floresta amazônica, o município não queria a instalação da empresa. Foi uma negociação muito longa. Quem tiver interesse, eu conto depois as situações assim muito curiosas. O presidente mundial da empresa teve que vir negociar com as lideranças comunitárias na praça central de Juruti. Fazia um calor de 45 graus. É uma região muito, muito quente, né? E a sede da Alcoa fica em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O presidente teve que pegar um avião, descer aí em Juruti. Hoje, agora já tem um aeroporto, e foi negociar com as comunidades, né? Porque eles não queriam a instalação da mina de bauxita na floresta amazônica, e a empresa teve que aceitar as condições em que as comunidades demandaram, né? Então, vejam aí no slide, todas as obrigações legais envolvendo o EARIMA da Alcoa, né? Inclusive as compensações para as comunidades, Juruti Velho e Socó 1, várias compensações ambientais, e a Alcoa teve que também desenvolver iniciativas voluntárias, né? Agenda positiva, dentro da agenda positiva, a Alcoa construiu um hospital, ela desenvolveu um programa de manejo integrado de quelônios. Quelônios é o nome científico para as tartarugas, né? Toda essa região é uma região muito rica em quelônios. Tinham 5 espécies de quelônios. Uma das coisas mais emocionantes foi com as crianças do ensino fundamental soltar os quelônios no Rio Amazonas, né? E os alunos pegaram um balde com as tartarugas e foram soltando uma por uma, né? Foi uma coisa muito emocionante ver aquilo. Os corredores ecológicos que a Alcoa foi obrigada a fazer, desenvolveu o programa Juruti Sustentável, criou um fundo, depositou 2 milhões de reais nesse fundo, né? A gestão era da Fundação Getúlio Vargas,
e criou um conselho, desculpa, que é o Conselho Juruti Sustentável, com representantes da sociedade civil, da prefeitura e da Alcoa, para pensar nas políticas públicas, tá? Então, o que é a licença social da operação? Foi através desse conceito que a Alcoa conseguiu a autorização da sociedade para que ela pudesse efetivamente instalar a mina de bauxita, a criar o porto, a estrada de ferro para levar a bauxita até o porto e uma estrada de rodagem para a empresa poder operar a mina, tá? E foi através dessa licença social concedida pela sociedade civil, pela prefeitura, pelas comunidades, que a Alcoa teve a autorização para operar e para fazer tudo isso, tá? Resumindo, quanto custou isso? O EA-RIMA e as compensações obrigatórias por lei, programas de controle ambiental, 45 milhões de reais. Esses são dados da própria Alcoa, tá? Compensação, assentamento do Socó, aquela comunidade, né, rural, compensação por Juruti Velho, compensação aí é o royalty, percentual, né, na forma de um royalty que ia para as comunidades, tá? Dá centenas de milhares de reais isso aí por ano. Isso aqui são os valores entre 2009 e 2014. Compensação ambiental, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mais 45 milhões. Total, 125 milhões de reais que a Alcoa pagou como compensação obrigatória, ou seja, isso é uma obrigação legal. Mas olha o que ela pagou para as comunidades voluntariamente para ter a licença social da operação, que não é legal, tá? O hospital, como eu falei para vocês, infraestrutura urbana e rural, saneamento, educação, construiu escolas, né? Construiu uma estação de tratamento de esgoto, um programa de manejo de quelônios, corredores ecológicos e o programa Juruti Sustentável com 5,6 milhões de reais. Total, 78,6 milhões de reais, que é o que a comunidade exigiu da Alcoa para ela ter a licença social da operação. Até onde eu sei, a Alcoa fez 2 pesquisas no município e a aprovação da empresa chegava a 85% dos cidadãos, dos habitantes do município, tanto na área rural quanto na área urbana. Detalhe, a maior parte dos munícipes morava na área rural do município, tá certo? Então, termino aqui o exemplo desse conceito de teoria contratualista, tá? De ações de responsabilidade social empresarial. A licença social da operação, portanto, é uma, digamos, uma extensão da teoria contratualista, mas mais aprofundada. Por quê? Porque, de fato, quem teoricamente manda é a sociedade. Quem obedece é a empresa. Claro, estou falando isso em termos genéricos. Se quiser ter a licença, vai ter que pagar as recompensas e os benefícios demandados pela sociedade civil. Só depois disso, né, você vai obter a licença social, tá? É um conceito um pouco assim, né, flip-flop, né, um pouco assim fuzzy, mas eu acho que eu consegui transmitir para vocês essa ideia. Por último, nós temos as abordagens normativas, que eu vou dar 3 exemplos muito fáceis. 2 deles vocês viram que foram anunciados na semana passada e que eu acho assim uma coisas realmente muito importantes, muito, muito, muito relevantes para a realidade brasileira, né? É um país muito desigual e um país com uma dificuldade muito grande de lidar com o nosso passado, né? Com a escravidão, né? Então, aqui foram 2 casos que chamaram muito atenção, né? São casos controversos. Eu começo com o caso da Bayer, que anunciou, né? Não, desculpa, antes de falar dos casos, deixa eu transmitir a discussão teórica, né? O que diz a abordagem normativa?
que é uma abordagem sociológica para a responsabilidade social empresarial. A empresa, no core business dela, certo? Ela anuncia uma ação, um programa, uma política que está ligada a uma missão, digamos, a um juízo de valor, a uma questão normativa, a uma coisa que é o certo de ser feito, né? Que remete diretamente a um bem público, certo? Que pode ser a justiça social, a equidade no tratamento de brancos e afrodescendentes, por exemplo, que está ligada à preservação da biodiversidade, ao combate da corrupção, ou seja, a empresa assume um compromisso, né, com uma missão, com uma questão normativa, a um juízo de valor, de saída, tá? Então vejam os casos que a gente tem aqui para falar. A Bayer anunciou inscrições na sexta-feira passada no seu programa de trainee exclusivamente para candidatos negros, né? Afrodescendentes, certo? Então, só esses vão poder se inscrever. E, obviamente, que a empresa vai criar um instrumento para separar aqueles que se inscrevem, né, de maneira fraudulenta, ou seja, que não são afrodescendentes, não são negros, né, como fizeram aqui na USP, né, lá no Instituto de Relações Internacionais, aquele caso daquele aluno que se inscreveu no programa de cotas, tá, o PPI, e depois, numa avaliação, se descobriu que ele não era afrodescendente, né, e, portanto, fraudou o programa, certo? Então, são 19 vagas com salário de 6,9 mil reais e as inscrições são feitas pelo site. O outro caso que chamou, acho que deu até mais confusão, que gerou bastante controvérsia nas redes sociais, é o caso do Magalu. Vocês estão vendo que Magalu é a grande empresa de varejo que surfou muito bem a onda da pandemia, da economia digital, do aumento do e-commerce, porque eles já estavam, na verdade, promovendo o e-commerce antes da pandemia e estão anunciando no prime time da TV, no intervalo da novela, exatamente para chamar a atenção, né? E criar esse programa de trainee também para afrodescendentes, negros, né? E para o programa de trainee. Isso gerou uma grande controvérsia, né? Porque tem aqueles que acham que isso é considerado um racismo às avessas, enfim. Aí vocês acompanharam isso melhor do que eu, tá? E aí, por último, para dar um exemplo de meio ambiente, vocês estão vendo a empresa aqui de vestimenta, de confecções, talvez seja a empresa mais ambientalmente, né, correta que existe, né, nesse segmento de confecções, que é a Patagônia, que vocês conhecem bem, não tem loja aqui no Brasil, mas faz muito barulho, né, porque é uma empresa que só usa matéria-prima certificada, tem matérias-primas exclusivas, eles fazem uma grande campanha de reutilização dos produtos, né? Eles, na verdade, basicamente, essas fibras, né, utilizadas nos produtos da Patagônia nunca saem, porque elas são recicladas permanentemente, né? Você faz o reuso, eles usam produtos, fibras que precisam ser menos lavadas, né? Você pode usar durante muitas vezes, sem precisar lavar, né? Então, é tudo reciclado, com redução do uso de água. Praticamente hoje é uma empresa com emissões zero de gás de efeito estufa. Então, assim, é a empresa símbolo, né, junto com aquela North Face, né, cujos donos do North Face compraram uma grande área no Chile, né, e tragicamente morreram fazendo exatamente uma escalada, né, na área que eles compraram. Se não me engano, morreram afogados, né, num curso de rio, uma tragédia, mas enfim, eles criaram uma fundação e fizeram doações, e com esses recursos eles compraram uma grande área para preservar um ecossistema no Chile.
Vocês podem pôr aí no YouTube que vocês vão ver muita coisa do North Face, que seria, digamos, uma empresa parecida com a Patagônia, tá? Então, esse seria um caso de empresas que produziram ações, programas e políticas dentro dessa abordagem normativa. Tem outros casos. O Whole Foods, né, que foi comprado pelo Amazon, é uma empresa também que tem... O dono escreveu um livro chamado Capitalismo Consciente, né, e tem até eu pus no exercício que vocês vão fazer, um texto que apareceu na Folha de São Paulo de uma ex-orientanda minha, a Marina Matar, melhor dizendo, e que ela fala do capitalismo consciente, acho que é uma outra expressão que ela dá, não é capitalismo consciente, esqueci agora, mas tá no exercício que vocês vão fazer, vocês vão ver, saiu na Folha de São Paulo faz umas 3 semanas, tá? Muito bem, gente. Com isso, eu encerrei aqui a aula sobre abordagens de responsabilidade social empresarial. Espero que vocês tenham aproveitado aqui. Temos 36 pessoas ligadas, tá? O Igor acertou aqui, foi Ambev, mas era fácil mesmo, né, Igor? Essa era bico, né? Estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode falar, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida naquela tabela que você mostrou sobre a licença social, nas ações que eram obrigatórias legalmente por uma empresa e as ações que elas tiveram voluntariamente, que também foi um investimento significativo. Mas pensando do olhar da empresa, o benefício que ela tem em ter essas ações voluntárias é pensando em algum nível nos stakeholders. Então, a sociedade é uma parte interessada, vai ver essas ações voluntárias e, de alguma forma, isso vai retornar para a empresa. Então, essa abordagem da licença social, ela estaria junto com a abordagem dos stakeholders? Eu acho que ela está junto da abordagem contratualista, porque, no fundo, tem um contrato implícito aí com direitos e obrigações de parte da sociedade e de parte da empresa, né? Só que não é legal. Não tem nada a ver com a legislação, com a regulação. É extra legal. Entendi, mas esse contrato, na verdade, a empresa faz isso pensando no próprio benefício, ou seja, ela analisa as partes interessadas e vê de qual forma ela consegue performar melhor, não é? Vamos colocar de maneira bem explícita. Ela está comprando o aval da sociedade civil. Uhum. E ela está pagando por isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas a sociedade está se beneficiando. Só para você não esquecer isso, tá? Uhum. Certo. Entendi agora, professor. Muito obrigada. Agora, qual que é o problema disso, Ana Clara? Pergunta para a Vale o que a Vale acha do projeto da Alcoa em Juruti. Qual era a queixa da Vale? A queixa da Vale é que a Alcoa podia fazer a mesma coisa pagando muito menos para ter a licença social. E é o que a Vale sempre fez, né? A Vale sempre cumpriu a lei e praticamente impôs um projeto, né, de mineração goela abaixo da sociedade civil e dos municípios onde ela opera. Ela fez isso em Itabira, ela fez isso em Canaã dos Carajás, né? E agora ela está pagando o preço dessa visão estreita, né, de responsabilidade social empresarial, porque esse descaso com a sociedade civil resultou em Mariana e Brumadinho. E agora ela foi obrigada a mudar, e ela está indo na direção da Alcoa. E você sabe que os executivos da Alcoa cansaram de dizer para a Vale que o modelo da Vale estava errado e que o da Alcoa estava certo. E a Vale dizia o contrário, que era o modelo da Vale estava certo e porque era mais barato e mais focado
na remuneração dos acionistas e que o modelo da Alcoa estava errado porque ele era muito caro e compensar a sociedade inviabilizaria o retorno do acionista. E veja, depois de 10 anos, quem que tem razão? A razão tem a Alcoa, porque esse projeto está fundamentado, está embasado, está, digamos, enraizado na sociedade civil do município de Juruti. E os dois projetos da Vale estão sendo questionados até hoje pela sociedade civil, né? Pelos órgãos ambientais, pelo governo de Minas Gerais, pelos municípios. Então, passando... Olha, o tempo é o senhor da sabedoria e da razão, né? Passando o tempo, quem que tem razão hoje? Os executivos da Vale deviam pedir desculpas para o Franklin Martins, que era o CEO da Alcoa nessa época, né? Porque ele estava certo. Ele viabilizou um negócio e a Vale hoje está pagando até hoje pelas bobagens que a empresa fez em Minas Gerais, né? Agora, não tenham ilusões, gente. Esse modelo da licença social, que parece mais bacana, e eu acho que ele tem limites, certo? No fundo, a empresa está comprando a sociedade civil, está pagando para poder operar, certo? Não é uma visão de longo prazo. Quando a mina de bauxita acabar, o que vai acontecer com o município de Juruti? Ninguém está pensando muito nisso. Então, o modelo da licença social, que digamos, é uma abordagem contratualista, tem alguns elementos faltando aí, porque a mina vai durar 70 anos. O que o município vai fazer depois que a mina acabar? Quem está discutindo isso? Em que âmbito? Não tem resposta para isso. Nem o município, nem a sociedade civil e nem a Alcoa. Tá certo? Certo. Não sei se eu ajudei a esclarecer, Ana. Professor, só mais uma dúvida também. Nessa parte do contrato social, como você falou, ela está comprando meio que, não o direito de atuar lá, né, mas o apoio da sociedade civil para a atuação da empresa lá, né? Isso. Então, mas não tem nenhum tipo de impedimento da empresa atuar se ela não tiver feito isso. É realmente para deixar mais bonito na foto. Ela está cumprindo a lei, certo? Você viu? E custa caro cumprir a lei. Sim, sim. Tem todas as compensações previstas no EA-RIMA, né? Que nesse caso eram mais de 30, e chegou aquele valor lá de 125 milhões de reais. E tem também esse outro lado que é muito importante, porque tinham grupos sociais que se sentiram ameaçados e fizeram oposição à Alcoa. Sabe quem que fez a oposição à Alcoa? A Igreja Católica. E tinham comunidades rurais que se aliaram à Igreja Católica para dizer que eles não queriam a Alcoa usando a floresta amazônica para extrair bauxita. O maior foco de oposição à empresa no município veio da igreja. E foi da Igreja Católica, não foi da Igreja Pentecostal, nem dos evangélicos, da Igreja Mundial, né? Foi da Igreja Católica, das freiras que viviam no município. Tá? Elas que começaram o movimento de resistência contra a Alcoa. Certo. Professor, então, tipo, as abordagens normativas, elas são mais, sei lá, legais, entre aspas, assim, de incluir, tipo, elas são as ideais, digamos assim, ou não? Veja bem, tudo isso, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, professor, bacana, hein? Puxa, tem empresa fazendo coisa muito bacana. Só que isso é a empresa dizendo que está fazendo. A gente tem que se perguntar como que a gente mede isso? Como que a gente mensura? Quem faz isso? Como isso é publicizado, colocado em domínio público? Quem atesta, quem chancela isso?
Tem alguém que dá um certificado para isso? É uma terceira parte independente? Então, assim, isso é só o início do negócio. Agora, eu tenho que reconhecer que o Magalu e a Bayer estão sendo corajosas de criar um programa de trainee exclusivamente para afrodescendentes, para negros. Porque elas estão, na verdade, provocando na sociedade civil, né, uma grande discussão e estão assumindo, né, digamos, a vidraça de uma parte da sociedade que não vai concordar com essa política de recursos humanos. E vocês viram aí nas redes sociais o que isso gerou, né? Certo? Então, assim, eu estou de acordo, Alexandra, com o que você falou, que é o início de uma coisa bacana, mas é só o começo, porque tudo isso tem que ser implementado, depois tem que ser verificado, depois tem que ser publicizado, né? Certo? De preferência por autoridades que não têm interesse no negócio, que não sejam stakeholders, que vão fazer, digamos, fazer uma auditoria técnica disso e trazer o resultado para o domínio público, para todo mundo entender o resultado da Bayer e do Magalu. Mas se você perguntar, isso é bacana? Eu acho que é. Eu acho que é corajoso. Pô, essa questão da escravidão, né? Essa ideologia da miscigenação racial, que foi, digamos, não foi o único criador, mas o Gilberto Freire, que foi um sociólogo importante, ajudou a difundir, né? Ela foi muito forte no Brasil durante muito tempo. E a gente está vendo o resultado disso, né? Desigualdade em todas as. O país já é muito desigual socialmente e é muito mais desigual ainda racialmente. Você não tem presidente de empresa, né? Mulheres, você não tem presidente de empresa, mulheres negras, nem homens negros. Não tem, né? Precisa mudar isso. E a Bayer e o Magalu resolveram falar assim, ó, nós vamos dar jogar uma fagulha aqui, né? Então a gente tem só que bater pau. Eu, pelo menos, acho que a gente tem que reconhecer como um primeiro passo, né? Mas precisa de todas essas perguntas que a gente não tem resposta. Como vai ser implementado, né? Que resultado isso vai ter? Vai estar num relatório? Vai estar publicizado? Né? Aonde? Tem alguém que vai auditar isso? Vai sair um certificado disso? Tá? Tudo isso faz parte do trabalho de vocês como engenheiros. Quando for lidar com questões ambientais, socioambientais, se vocês quiserem colocar dessa forma, tá? Legal, obrigada, professor. Fez bastante sentido. Tudo bem, gente? Professora, eu paro de gravar, então. É isso? Tá bom. Isabela e Ian, querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Professor? Oi. Oi, Só, Alexandre. só aproveitando que a gente ainda está podendo se inscrever nos cursos do Coursera, eu percebi que a galera gostou bastante aí, e tem do tema de hoje, tem um curso no Coursera bem legal, que é Estratégia e Sustentabilidade, da IESE, a espanhola, no caso, né, a faculdade, que fala de tudo isso, fala da sensibilidade ambiental de uma empresa, com o nível de compliance dela, que depois dessa aula vai ficar muito clara a diferença entre os tipos de compliance que a empresa faz. Então, quem gostou da aula e quiser fazer o curso, fica a recomendação aí. Puxa, passa pra gente no WhatsApp pra gente fazer. Eu quero assistir o curso. Tá, beleza. Eu vou pegar o link e mandar lá no grupo. Então, só para finalizar, então, gente, isso aqui é só, digamos, é só o início, tá? É só para vocês se localizarem nas abordagens teóricas, entender a origem. Vocês podem ter certeza que vocês vão trabalhar com isso em algum momento
da vida profissional de vocês. É certeza absoluta, né? Porque os engenheiros entram muito dentro dessa discussão, né? Então, assim, a gente vai explorar mais isso eu vou acabar, digamos, entrando muito nessa perspectiva corporativa mesmo, né? Porque eu sei que muitos de vocês vão entrar nesse mundo corporativo. Já não estão, né? Porque muitos de vocês fazem estágio em empresas, na Procter, na Natura, né? Na Suzano, na Klabin, né? Nas empresas de consultoria, Accenture, né? Que lidam também com isso. Eu conheço muitos de vocês que foram seguindo essa trajetória, e isso vai ajudar muito. E o que o Alessandro falou é excelente. Eu já vou procurar esse curso aí hoje mesmo. O link já está lá no grupo já, professor. Muito obrigado, Alessandro. Então, se ninguém tiver mais observações e comentários, podemos encerrar a aula de hoje.